Daí, pessoal, mais uma resolução. O estudo da genética estabelece que com as bases adenina A, timina T, citosina C e guanina G, podem se formar apenas 4 tipos de pares: adenina com timina ou timina com adenina, citosina com guanina ou guanina com citosina. Certo cientista deseja sintetizar um fragmento de DNA com 10 desses pares, de modo que... Bom, então ele quer organizar aí 10 pares em sequência, de modo que, bom, 2 pares consecutivos não sejam iguais. Um par adenina-timina, AT, não seja seguido por um par TA, ou seja, timina-adenina, e vice-versa. Um par citosina-guanina não seja seguido por um par guanina-citosina, e vice-versa. Sabe-se que 2 fragmentos de DNA são idênticos se constituídos por pares iguais dispostos da mesma ordem. Logo, o número de maneiras distintas que o cientista pode formar esse fragmento de DNA é... Então, quer formar esse fragmento de DNA com 10 pares, né? Então, vamos pensar assim, olha só. Eu preciso de 10 pares. Eu preciso fazer 10 escolhas, né? Ó, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares. Ok. O que não pode acontecer? 2 pares consecutivos iguais. Tipo, se um par é guanina com citosina, o próximo não pode ser guanina-citosina de novo. Isso não pode. O que não pode também, que um par adenina-timina não seja seguido por timina e adenina. Então, se eu tenho aqui adenina-timina, timina-adenina também não pode. E nem poderia ser assim, né? Adenina-timina, adenina-timina também não. Então, eu não posso ter o quê? Eu não posso ter 2 pares consecutivos iguais. E também não posso ter 2 pares consecutivos com as mesmas bases, né? Mesmo que troque a ordem. Tipo, não pode ser igual. AT, AT não pode. TA, TA não pode. E não pode também, trocar, né? AT num par, o próximo ser TA. Então, também não pode porque são as mesmas duas bases. Então, na realidade, o que eu não posso? Eu não posso ter 2 pares consecutivos que tenham as mesmas duas bases, sem importar a ordem. Se eu estou ligando num par de bases, eu estou ligando adenina-timina, no próximo, o que pode ser? Pode ser, ó, esse aqui é um par que eu tenho anteriormente. O próximo par, o que ele pode ser? Ele pode ser ou citosina, guanina, ou pode ser guanina, citosina. Então essa é a lógica da coisa. Não pode repetir nem totalmente igual e nem as mesmas bases. Ok. Vamos para a resolução. No primeiro par, eu posso tudo. Eu posso qualquer coisa. Eu posso fazer no primeiro par. No primeiro par. Olha só o que eu posso fazer no primeiro par. Eu posso adenina, timina, timina, adenina. Eu posso citosina, guanina, guanina, citosina. Eu posso qualquer uma das 4. Eu posso tudo, eu tenho 4 possibilidades. Já no segundo par, o que acontece? Se eu usei, por exemplo, adenina-timina, se eu usei esse, o que eu não posso? Esse não pode mais e nem esse de baixo também não pode mais. Porque não pode trocar. Ele está dizendo, ó, AT não pode ser por TA e vice-versa. Então me sobram só 2 possibilidades. Tá, professor, mas vamos supor que tenha escolhido um outro. Tenha escolhido, sei lá, guanina e citosina. Tudo bem, se eu escolhi guanina e citosina, esse não pode mais. E nem esse aqui, ó, porque está trocando eles de lugar. Ó, guanina, citosina, citosina, guanina não podem ficar em sequência também. Então eu perderia esses 2 também e ficaria só com 2. Então, de qualquer forma,
o próximo par eu tenho duas possibilidades. E no próximo par, aí é o mesmo raciocínio, duas possibilidades de novo. E no próximo, bom, o que eu perco? Em relação ao anterior, eu perco ele mesmo e a sua inversão. Então me sobra os outros dois. Né? Lembra que o total são sempre 4. Quando eu monto um par, eu perco ele mesmo e o seu vice-versa. Então sempre eu terei para cada um deles aqui duas possibilidades. Porque eu perco a anterior e o seu vice-versa. Ok, aí então eu tenho aí 4, isso é igual a 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 vezes 2 na 9. Tá aí a resposta, 4 vezes 2 na 9, aí eu olho na alternativa e não tem isso. Olha só, tudo base 2, ó, base 2 na 11, 2 na 20, 2 vezes 10, tudo base 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4 aqui e vou transformar também em base 2. Então isso é 2 ao quadrado vezes 2 na 9. Agora sim, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base 2 e soma expoente 2 mais 9, 11. Isso aí, 2 na 11, letra A, ok? Tranquilo. Vou aproveitar o tempo, já que eu sei que vocês não tem nada para fazer agora mesmo, eu vou aproveitar essa questão aí e vou lembrar uma questão que ela é típica e tem o mesmo raciocínio. Olha só, não vou colocar enunciado nem nada. Eu vou desenhar aqui uma bandeira com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 listras verticais, tá? Então tem 7 listras verticais para pintar essa bandeira. E eu tenho, vamos supor aqui, sei lá, 3 cores. Eu tenho 3 cores. Eu tenho vermelho, eu tenho azul e eu tenho, sei lá, preto. Aí eu quero pintar as listras dessa bandeira utilizando essas 3 cores. Qual é a lógica aqui? Eu posso pintar com a cor que eu quiser. Eu só não posso ter 2 listras vizinhas da mesma cor. Então olha só, eu tenho 3 cores, vermelho, azul, preto. Tenho uma bandeira com 7 listras e quero pintar essas 7 listras usando essas cores. Mas a regra é não repetir a cor anterior. Por quê? Para não confundir 2 listras, para que 2 listras não se confundam. Então como que eu vou raciocinar? Bem semelhante a esse que a gente já fez. Na primeira listra eu posso pôr qualquer cor. Eu tenho 3 possibilidades. Vermelho, azul ou preto. Na segunda listra só 2 possibilidades. Por quê? Porque aquela cor que eu usei na primeira não posso usar na segunda, então eu perco. Na próxima a mesma coisa. A que eu usei por último não usa de novo. Na próxima a mesma coisa. Na próxima a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Isso vai ficar 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 na sexta. Isso é o mesmo que 3 vezes 64. 180 daria aí 192 possibilidades de pintar essa bandeira. Ok? E aqui deu coincidência, tá? Que foi tudo 2 também e lá em cima tudo 2. Porque casualmente eu usei 3 cores. Se eu tivesse usado 4 cores disponíveis, seria 4 na primeira e o resto tudo 3. Tá? Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.